Vamos começar agora, já nos encaminhando aqui para o final desse nosso 28º Seminário Internacional do IBCCRIM. Vamos começar a nossa mesa de encerramento, cujo tema é superencarceramento e falência do sistema prisional. E para compor essa mesa, eu convido o professor Iñaki Rivera Beiras. Professor Iñaki é doutor em Direito Penal pela Universidade de Barcelona, diretor do Observatório do Sistema Penal e Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Espanha em 2020, professor convidado em várias universidades da Europa e América Latina, membro fundador do Observatório Prisional Europeu e consultor do programa Eurosocial Mais da União Europeia e autor de mais de 250 publicações sobre criminologia, penologia crítica, sociologia jurídica criminal e direitos humanos. Muito bem-vindo, professor. E chamo também o nosso segundo palestrante, ministro Sebastião Rey Júnior. Dr. Sebastião Rey Júnior é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2011, integrando a 6ª turma e a 3ª seção de Direito Penal. Membro da Comissão de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vice-presidente da Comissão Latino-Americana de Prevenção ao Crime, COPLAD, ouvidor do Superior Tribunal de Justiça de fevereiro de 2017 a novembro de 2017, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros desde 2019 e membro efetivo do Conselho da Justiça Federal no período de 11 de setembro de 2019 a 13 de dezembro de 2021. Vamos, então, desde logo, passar a palavra para o ministro Sebastião, que começa, para a sua fala, desejando a todos um ótimo final de seminário, coroando esse momento muito especial para todos nós, que foi o retorno das atividades presenciais e o retorno do Seminário Internacional. Com a palavra. Bom dia, né? Bom dia a todos. Agradeço a presença aí. Hoje, uma sexta-feira, depois do almoço, não é fácil, né? Mas vamos lá. Até justamente por isso, eu vou procurar ser mais objetivo na minha fala. Eu começo aqui não sei se os senhores conhecem, o desembargador Neviton Guedes. Ele é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, talvez uma das pessoas, um dos juízes mais brilhantes que esse país tem, e ele escrevendo justamente sobre esse tema do superencarceramento, ele fez eu acho que é muito bom essa colocação dele, né? Quem é ser humano, pois, tem dignidade. Assim, no que interessa, não impõe a perda da dignidade, nem tem o poder de relativizá-la, circunstâncias como a insanidade, necessidades especiais ou a criminalidade. Portanto, não existe dúvida, considerado o direito constitucional contemporâneo no âmbito de uma investigação comparada, que também as pessoas que praticam crimes, investigadas, processadas ou já condenadas, têm o direito fundamental de ver respeitada a sua dignidade. Eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, nos tempos atuais, foi relegado a um segundo plano, né? As pessoas se esqueceram disso, né? E o que a gente percebe hoje, basta uma simples entrada nas redes sociais, é um descaso, né? Não só um descaso, como raiva de quem pensa que essas pessoas têm que ter um mínimo de respeito, né? Infelizmente. Acho que isso aí tem que ser lembrado, a gente tem que falar todo dia, toda hora. Eu acabei trazendo, entrei tem um site do DEPEN, ou seja, são números que eu acho que, eu não vou me aprofundar nesses números, que eu acho que são coisas que todo mundo já conhece e que preocupam, né? Porque o que eu tenho falado sempre, e que eu entendo, é que
aqueles que defendem, né, essa política atual de punitivismo, né, ou seja, nós tivemos um pacote anticrime que, em relação ao anticrime, né, ao combate à criminalidade, vamos dizer assim, ele não cuidou de nada, né? Ele só se preocupou em criar dificuldades à prescrição, criar dificuldades à progressão, estabelecer novas penas, alguns crimes novos, e aquilo que é relevante para se realmente evitar a criminalidade, que, ou seja, que é uma preocupação com a prevenção e com a ressocialização, não tem uma letra sequer, né? Então, esses números mostram essa realidade, ou seja, nos últimos anos, um crescimento de prisional, que mostra que a criminalidade não reduziu, pelo contrário, e que essa política adotada ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu não vou entrar, não vamos falar, mas é só realmente para apresentar os números, né, e que são, qualquer um que bateu o olho vai ver que realmente há uma predominância de gente preta, parda, de pessoas com baixa escolarização. É o público, né, que é atingido por isso, né? E aqui, ou seja, aquele tamanho da pena, né, me assusta, né? Ou seja, você ter pessoas com a quantidade de pessoas com penas relativamente elevadas, né, ou seja, com mais de 4 anos, 82 mil pessoas, de 8 a 15 anos, também 82 mil pessoas, mais de 20 anos, 51 mil pessoas, e aqui os crimes que predominam, né? E aí vai aquele discurso, né, de que ordenou mais ou menos os debates nos últimos anos, como se o país só tivesse um tipo de criminalidade, que era aquela criminalidade do colarinho branco, né? E mostra justamente ao contrário, né? Ou seja, o país debateu por anos a preocupação em como evitar a criminalidade chique, né? E, na verdade, o que nós temos que nos preocupar também, talvez mais, é justamente essa criminalidade que eu chamo que é a criminalidade ordinária, né? Que é a criminalidade do dia a dia, que está presente no Código Penal desde do seu início, são esses crimes corriqueiros, crimes contra a pessoa, patrimônio, dignidade social. São números. Essa parte, que eu acho que é uma parte extremamente relevante, que a gente tem que se preocupar, e aí eu mostro, ou seja, a evolução do déficit de vagas. Em 2000, nós tínhamos um déficit de 97 mil vagas, em 2010 passou para 214 mil vagas, em 2020, e aí excluídos os presos em prisão domiciliar, passamos para 217 mil vagas, dos 2021, 188 mil vagas, e aqui nós temos que ter uma observação, que 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia, e a pandemia acabou dando causa à soltura de muita gente, né? Ou seja, ou a prisão domiciliar, ou mesmo a soltura de muita gente. Então, teve uma quebra, realmente, nessa questão do déficit. Mas, o Estado de São Paulo, são 81% das penitenciárias com superlotação. Em Brasília, foi essa semana eu vi, foi que há justamente o dobro de presos em relação à capacidade prisional. Isso nós estamos falando de cidades, de estados e com capacidade financeira, né, com prestígio, né, inclusive junto ao Estado, junto à União, de modo a ter recursos para solucionar esse problema, e a gente vê que isso não ocorre. E aí a gente vê aquelas situações que nós já passamos, né, ou seja, por exemplo, a questão presos em containers, né, e, infelizmente, o meu tribunal acabou endossando a possibilidade disso acontecer recentemente, em que pese, lá no passado, ter afastado o seu uso no Espírito Santo. E aqui eu fiz uma evolução dos números de habeas corpus que discutem especificamente a prisão, né, no Superior Tribunal de Justiça. Então, em 2018, foram 32 mil, 2019, 39 mil, 2020, 58 mil, e aí nós temos que chamar a atenção para a existência da pandemia. A pandemia em si deu um acréscimo, causou um acréscimo na evolução dos habeas corpus. Em 2021, 46 mil, e em 2022, até agora, outubro, nós já temos 31.559 habeas corpus discutindo exclusivamente prisão. É claro, sem contar aqueles não estou falando de réus presos, mas onde se discute
à prisão. E aqui eu fiz um assim, não é um levantamento, mas, ou seja, o que eu acho que nós podemos identificar como sendo causas possíveis para essa situação atual que nós estamos vivendo. A primeira delas, eu chamo a atenção, que eu acho que, em que pesa o investimento, principalmente, eu sempre falo que o Superior Tribunal de Justiça é uma ilha de exceção, ou seja, nós estamos num quadro completamente fora da realidade do judiciário brasileiro. E dentro do judiciário brasileiro, é evidente que nós temos situações díspares, né? É claro que eu não vou exigir, eu não vou entender que uma justiça de um Estado mais pobre, de um Estado com menos condições financeiras, se equipare à estrutura que existe em São Paulo, que existe em Minas, etc. Mas, de qualquer forma, é uma justiça predominantemente lenta. Por mais que nós tenhamos, inclusive, causado pela pandemia, acelerado esse processo de virtualização dos processos, digitalização, né? Nós ainda temos uma justiça que demora. Ou seja, nós temos problemas no STJ de processos que demoram no Rio de Janeiro, processos de execução que foram paralisados porque foram para serem digitalizados. E uma digitalização que demora 6 meses, 1 ano, né? Você tem, eu acho que aqui em São Paulo também tem esse problema. Então você tem, assim, é comum, né? Cada dia que passa, aumenta a quantidade de habeas corpus, onde que o fundamento aí é o excesso de prazo. E nós vamos ver as razões desse excesso de prazo. Então, você vai ter uma dificuldade de realizar perícias, você vai ter uma dificuldade de ouvir testemunhas, você vai ter uma dificuldade de realizar a instrução. Aí, não conseguiu pegar, o réu estava preso, não conseguiu levar, não tinha transporte para o cartório. Então, são vários probleminhas que vão surgindo. Faltou juiz, faltou MP, faltou isso, faltou aquilo, a intimação não se consumou, não sei o quê. São problemas que ocorrem no dia a dia e que travam o andamento do processo. Então, eu acho que um dos problemas possíveis, isso vai criando uma insatisfação. Quando a gente sobe, por exemplo, no Nordeste, a gente vai para Pernambuco, Ceará, a questão do Tribunal de Júri é uma questão assustadora. Você tem pessoas presas há mais de 10 anos sem que o júri tenha se realizado, né? Então, é uma situação complicada. Então, a falta dessa estrutura do judiciário, eu acho que é um responsável. Por mais que ele tenha progredido nos últimos anos, ele ainda não consegue dar vazão, não tem capacidade de atender ao número de vezes que ele é provocado. Resistência à audiência de custódia, ou seja, até agora nenhum juiz conseguiu me convencer o porquê da resistência à realização da audiência de custódia, em que você percebe uma nítida má vontade por parte de uma boa parte da magistratura brasileira em relação a isso, ou seja, uma coisa que facilitaria, ou seja, às vezes me incomoda muito o juiz criticar e reclamar da ausência da necessidade de submeter a jurisprudência dos tribunais superiores, né? Ou seja, o que o Supremo decide, o que o STJ decide, um conformismo, ele acha que aquilo ele vai ter a sua capacidade de julgar limitada, e ele não consegue compreender a importância que ele tem para o processo, justamente nessas situações onde ele vai permitir que ele fale diretamente com o réu, né? Ou seja, que ele avalie a prova diretamente, ele vai ter aquele primeiro contato com a prova, ele vai ter o primeiro contato com a testemunha, ele vai ter o primeiro contato com o réu, e aquilo que vai conduzir o resto do processo, ou seja, aquilo pode salvar ou condenar um processo. E ele não conseguiu avaliar ainda a importância dele e fica mostrando esse inconformismo com decisões ou entendimentos fixados pelo tribunal. Pelos tribunais. Eu não estou dizendo que a gente está certo ou está errado, eu só estou dizendo que eu acho que nós temos que ser pragmáticos e deixar a vaidade um pouco de lado e julgar. Mas eu acho um problema, essa resistência à audiência de custódia é um problema muito sério também. A resistência ao uso de cautelares alternativas, às vezes eu me pergunto como é que, o porquê de se pedir, e pior, o porquê de um juiz acolher um pedido de prisão de um réu, de um investigado, às vezes, ou de um denunciado, que foi apreendido com 15 gramas, 30 gramas, 40 gramas, às vezes, de maconha, sem
antecedentes, sem nada, né? Ou seja, não passa na cabeça de muitos membros do Ministério Público, na cabeça de um juiz, que isso não é solução para o problema, não é isso. Ou seja, é tráfico envolve necessariamente organizações criminosas, etc., e tudo ganha uma dimensão que não tem na nossa realidade. MP resistente ao controle da atividade policial, né? Para mim, é outra coisa que eu não consigo compreender. Essa semana, inclusive, eu tive uma conversa com um subprocurador que estava funcionando na turma, ele mais ou menos dando a entender uma crítica, né, à quantidade de habeas corpus concedidas pelo tribunal. E eu respondi, falei, bom, e que isso daria um ensejo ao volume de processos, e eu disse a ele, falei, olha, talvez se o Ministério Público exercesse esse papel dele de fiscal da atividade policial, nós não tivéssemos essa quantidade de processos que nós temos hoje, né? Ou seja, se ele ficasse atento para a produção da prova lá embaixo, para essa questão da busca e apreensão, do reconhecimento fotográfico, essas coisas que o tribunal tem, ultimamente, decidido, assim, é rara a sessão, eu não me lembro, na verdade, todas as sessões de julgamento, nós anulamos processos inteiros por vícios em relação à busca e apreensão, seja pessoal, seja residencial, e vícios referente ao reconhecimento, né, o procedimento de reconhecimento. Nós temos decidido essas questões que, no início, eram decididas no colegiado, por serem, vamos dizer assim, decisões de vanguarda, mas hoje nós decidimos isso tudo monocraticamente, porque tal volume de processos e tal já a concordância interna na Corte sobre a questão. Há uma divergência ou outra, assim, mais quanto ao quadro fático, mas a tese já está superada há muito tempo, ou seja, todos nós pensamos dessa forma. Então, se o Ministério Público talvez fosse mais rigoroso lá embaixo, nós não teríamos essa quantidade de processo. A resistência por parte da magistratura à adoção da jurisprudência pacificada nos tribunais superiores é outra coisa que eu também não consigo entender. Eu sempre falo que, há uns 4, 5 anos atrás, nós fizemos uma viagem à Alemanha, e eu, conversando com os juízes alemães, eu perguntei qual a reação deles quando a Corte Constitucional decidiu uma determinada questão. E ele me disse, de uma forma, ele fez até um gesto, a gente ergue as mãos para o céu e agradece, que é menos um processo para a gente pensar, é menos uma tese para a gente ficar discutindo, e vamos cuidar da vida. Ou seja, já está pacificado, já está resolvido. Para que a gente vai ficar sofrendo com isso? E aqui no Brasil, não. Infelizmente, parece que quando o Supremo ou o STJ fixa um entendimento, aí que cria uma vontade alucinante de se contrapor àquilo que foi decidido. Aí que os juízes resolvem questionar aquele entendimento, né? Ou seja, outro dia todos vocês devem ter visto, circulou na internet, YouTube, não sei mais o que, uma juíza chamando aquela palhaçada do STJ, não sei o quê. Então, realmente não consigo compreender, ou seja, esse comportamento, ou seja, essa falta de cuidado com o todo, né, com todo o sistema judiciário, né? É uma preocupação extremamente egoísta e voltada para questões pontuais e uma vaidade própria. Eu não penso dessa forma, eu não entendo desse jeito, e isso não ajuda ninguém, ou seja, nós temos esse monstro que é a justiça penal brasileira, e uma das consequências é essa situação hoje que nós estamos vivendo nos cárceres. Ausência de políticas públicas de prevenção e ressocialização. É o que eu falei logo no início, ou seja, não existe hoje a menor preocupação em se prevenir realmente a criminalidade, até porque a prevenção ela passa necessariamente, ao meu ver, por educação, por saúde, por cultura, por disponibilizar uma perspectiva de vida para as pessoas. Isso nós, há muito tempo, já se esqueceu nisso. E a questão da ressocialização, ou seja, não há nenhum programa de ressocialização. Vocês devem ter visto as fotos lá fora, e quando eu estive no Pinheiros 2, eu conversando com as presas, e o que mais me impressionou foi isso, ou seja, foi elas se perguntando o que vai ser de mim quando eu sair daqui do presídio. Porque não tem nada, né? Ou seja, elas já têm naquele caso específico, eram transexuais, em geral, eram abandonadas pela família, não tinha nenhum apoio familiar, e ainda iam ter ainda a pecha de serem ex-presidiárias. Então, qual o destino disso? E uma das presas estava lá naquela oportunidade, isso foi há 3, 4 anos atrás, eu fui com a doutora Dora, está lembrada,
E ela me disse, olha, eu saí, eu tentei arranjar um emprego, não consegui, depois eu voltei para a prostituição, voltei para o crime e eu estou de volta aqui agora. Ou seja, não adianta, é um círculo vicioso e que a população em geral e o discurso que é praticado hoje em dia não consegue ver que, sem você disponibilizar um processo efetivo de ressocialização das pessoas, essa criminalidade não vai acabar nunca. Ou seja, a possibilidade dessa pessoa sair de um presídio e ter uma vida normal, uma vida, um trabalho, um emprego, etc., é cada vez menor. O pouco gasto efetivo com o sistema prisional, isso a gente vê, ou seja, a gente não precisa nem ir muito longe, a quantidade de dinheiro que está disponível e que é pouco utilizado, né? É o tipo de gasto que não é bem visto. As pessoas não gostam disso. Todo mundo fala que tem que prender, mas quando você fala em criar construir um presídio, as próprias comunidades são contra, né? Não pode ter aqui, não pode ter aqui. Eu não estou questionando isso, mas é um contrassenso, né? Ou seja, querem prisões, querem prender as pessoas, mas não querem espaço para isso, né? E ninguém se preocupa com a estrutura. Aquela mesma apresentação do DEPEN, se eu não estou... se a minha memória não está falhando, eu acho que de 500 a 600 presídios no Brasil são considerados ruins ou péssimos, né? Só isso já mostra a situação que nós estamos. Esse discurso, né, a falta de uma política pública, né, o discurso eterno de que a solução para a criminalidade é a prisão. Ninguém pensa numa outra solução. Então, se não existir uma mudança de mentalidade, inclusive do legislador, que ele passe a pensar em outros caminhos para se combater a criminalidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A falta de emprego, educação e perspectivas concretas, isso é óbvio, né? Ou seja, você querer que uma criança que mora numa comunidade, que tem lá como referência um traficante, um chefe, que usa colares, relógio dourado, tem mulheres, aquela coisa toda, né, tudo à disposição, todo mundo atendendo ele, e essa criança que, às vezes, na maioria das vezes, não tem pai, a mãe acorda 4h30 da manhã para poder trabalhar, passa o dia inteiro fora, volta à noite, tudo, ele não tem uma escola disponível, uma escola de fácil acesso nem nada, você queria que essa pessoa se integre à sociedade normalmente e não sinta, pelo menos, um pouco de raiva, né, daquilo que está vendo, das pessoas que têm acesso a um cinema, a uma roupa de grife, a um tênis, a uma camiseta, etc. Isso é uma utopia, né? Isso aqui foi está no próprio relatório, um relatório do CNJ sobre as medidas provisórias adotadas em relação ao Brasil pela Corte Interamericana. Ou seja, o Brasil, infelizmente, ele não acordou ainda para o que está acontecendo. Então, nós já tivemos pelo menos 4 medidas cautelares fixadas pela Corte Interamericana, justamente considerando a situação prisional no Brasil. E o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, entendeu a submissão, né, do Brasil a essas decisões, ou seja, a necessidade de que essas decisões sejam efetivamente cumpridas. Tem alguns ajustes, mas elas estão sendo cumpridas, e no próprio relatório consta esse texto, né? A superlotação carcerária gera uma série de problemas, o que, ao longo das 3 últimas décadas, deram ensejo à exposição internacional do Brasil perante o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Nesse sentido, desde o caso do massacre do Carandiru, ocorrido em 94, objeto de recomendação da Corte Interamericana, o Estado brasileiro vem recebendo recomendações que indicam a necessidade de redução substancial do contingente carcerário como caminho para enfrentamento da situação. Após a aceitação da jurisdição contenciosa da Corte, já foram adotadas 7 medidas provisórias relacionadas à privação de liberdade de adultos e adolescentes, sendo que 4 delas ainda estão vigentes. Essas situações são ilustrativas do quadro geral caracterizado pelo Supremo Tribunal Federal como estado de coisas inconstitucional na ação de descumprimento do preceito fundamental número 347. Essa situação permite a perpetuação de uma série de violações aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais que integram com eles
e também dos familiares e defensores de direitos humanos que reivindicam providências. Isso foi, ou seja, o próprio CNJ que saiu à frente na necessidade, vislumbrando a necessidade de tornar efetiva essas decisões da Corte Interamericana. Há uma dificuldade, ou seja, por exemplo, no caso desses 4 cautelares que estão vigentes, que determinam a contagem em dobro do tempo de pena cumprido, e há uma ressalva no que se refere aos crimes graves, onde se exige um exame psicotécnico diferenciado, feito por uma equipe multidisciplinar, etc. E há uma dificuldade, que quando eu volto a falar lá atrás, aquele problema da ineficiência da justiça brasileira, o Estado brasileiro, a justiça brasileira, não tem estrutura necessária para isso. Eu lembro de um caso que nós julgamos referente ao Rio de Janeiro, e nós acabamos determinando a atuação efetiva do CNJ, no sentido de achar uma solução, porque a justiça carioca não tinha condições, ela não consegue nem fazer os exames normais, em casos de progressão, etc., quanto mais esses com uma maior especificidade impostos pela Corte Interamericana. E aí eu faço, ou seja, são decisões da Corte Interamericana, Complexo Penitenciário de Pedrinhas, Plácido de Sá Carvalho, no Rio, Curado, em Pernambuco, e Unidade Socioeducativa do Espírito Santo. E aqui fala, ou seja, para dizer que realmente o CNJ está preocupado com isso, criação de grupos de trabalho, ele assumiu o papel de articular, em parceria com outros atores, uma política pública judiciária voltada à superação de tais problemas estruturais, criou esses programas, Programa Justiça Presente, que depois se tornou Programa Fazendo Justiça. Esses são os eixos, ou seja, a necessidade de realmente de reestruturar o sistema penal brasileiro, mas, vamos ser francos, a simples vontade do CNJ, se não tiver eco essa vontade no Executivo brasileiro, a coisa não vai para frente. O CNJ sozinho ele não vai conseguir reformar todo o nosso sistema. E aqui eu cito algumas decisões, ou seja, decisões do STJ sobre a aplicabilidade das decisões da Corte Interamericana. Eu me lembro, tem 2 decisões do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, e houve uma decisão recente agora, na mesma linha do ministro Reinaldo, referente ao Curado. E aqui, ou seja, eu vou mostrar algumas fotos, ou seja, na verdade, isso aqui é Curado, ou seja, se você achar que uma pessoa que está presa nessas condições vai se ressocializar, é brincadeira, Achar que essa pessoa não vai sair revoltada, não vai... Bom, isso é Curado, ou seja, isso foi uma inspeção recente do CNJ, eu acho que foi um dos últimos atos da ministra Maria Tereza, ainda como corregedora, um estado, ou seja, as pessoas não têm nem lugar para dormir, ela tem que estender rede para ter espaço no chão. Isso aqui agora eu vou mostrar algumas fotos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que também segue para a mesma linha, ou seja, são ambientes totalmente insalubres. Esse aqui é Pedrinhas, que todos nós sabemos, inclusive, foi objeto um problema de doença, ou seja, doença de pele, principalmente, tuberculose, tudo isso, um aumento imenso dessa coisa, a situação que eles se encontram, a sujeira. E aqui eu mostro, ou seja, que existe não vou dizer que as APACs sejam a solução, até porque eu acho que é uma questão muito complexa, mas que existe um caminho que nós podemos seguir. Eu não sei se os senhores, talvez todos vocês devem ter ouvido falar das APACs, mas poucos devem conhecer as APACs. As APACs são um sistema prisional diferenciado, em que há praticamente uma autogestão do estabelecimento pelos próprios presos. Eu imaginei, no primeiro momento, que fossem presos com crimes mais leves, ou penas mais leves, mas não, são presos de toda a natureza. Eu visitei a APAC em Santa Luzia, e quem me recebeu foi um preso que tinha mais de 20 anos de cadeia, e em Belo Horizonte eu tive na APAC feminina, e eu tive com uma presa que estava respondendo por 2 latrocínios. Então, a coisa não é uma coisa leve, mas é um sistema que funciona, não só
é mais econômico que um sistema normal, ou seja, uma PAC dessa, o custo do preço é quase metade do custo do sistema convencional. Como o que é mais importante disso tudo, que o índice de reincidência numa PAC não chega a 15%, enquanto o índice no sistema tradicional varia de 70% a 80%. Ou seja, eu acho que só isso mostra que há um caminho a seguir, a gente tem um espaço. Eu vou mostrar algumas fotos. Essa é de São João del Rei, ninguém fala que isso é um presídio. Você entra no sistema, é isso. Na verdade, a PAC de São João del Rei, que reúne uma PAC feminina e uma masculina, é uma fazenda. Você tem criação de porco, você tem criação de galinha, você tem uma fábrica de tijolo, você tem marcenaria, você tem... É uma coisa assim... Não existe arma, não tem muro, não existe muro, não existe armas lá dentro, há uma dose religiosa muito forte e um sistema muito rígido. As pessoas têm elas praticamente passam o dia inteiro fora das celas, elas só ficam nas celas para dormir, elas acordam às 6 horas da manhã, um horário extremamente rígido, todas são obrigadas a trabalhar e estudar. Só estão dispensados do estudo aqueles que já têm curso superior. O resto, todo mundo tem que estudar e trabalhar. Então, essa capela em São João del Rei foi feita pelos próprios presos. Só para mostrar que tem um pouco de... Ou seja, tem questão de plantas. É uma coisa, eles estão nessa fazenda, eles têm uns 2, 3 lagos, agora eles vão fazer uma piscicultura. As celas, a diferença daquelas celas que nós vimos, ou seja, todas elas organizadas, são limpas, eles acordam às 6 horas da manhã, tem que deixar exatamente desse jeito. É um sistema militar. Essa aqui é a PAC feminina, ou seja, são 2 APACs que elas se interligam. Nessa PAC feminina tem uma fábrica de hóstia, inclusive, tem fábrica de sandália havaiana. Havaiana não, sandália de borracha, fábrica de hóstia, criação de galinha, questão de costura, tudo. E a PAC feminina de Belo Horizonte, que, quando eu cheguei, eu falei, isso aqui é um colégio, né? Parece uma estrutura de um colégio. Você vê que tem cores, né? Ou seja, as paredes são grafitadas. Você não vê aquela sujeira que você vê no presídio tradicional. Ou seja, é um ambiente que propicia a ressocialização da pessoa. É uma foto que eu tirei das presas ao final. Né? E aqui é uma coisa que eu tenho dito, né? Que eu sempre me pergunto, por que a resistência em tratar com o mínimo de humanidade e dignidade os nossos presos? Como eu já disse em outra oportunidade, eles devem pagar por seus erros, mas não é melhor para nós, que estamos aqui fora, que depois que eles saírem, elas e eles não voltem a errar? Né? Eu acho que é uma pergunta simples que a gente pode fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Sebastião Rey Júnior, pela sua brilhante exposição, que mostra não só trazer não só o conteúdo técnico, os números, enfim, revela o que a gente já sabe, o que a gente já conhece, sua sensibilidade em relação à questão penitenciária, que é, sem dúvida, um dos problemas mais importantes que a gente vive hoje na justiça brasileira. Passo a palavra, então, desde logo, para o professor Iñaki Rivera Beiras, para a sua exposição. Eu só peço um minuto aqui, que queria pedir desculpas, eu acabei esquecendo, quando eu fiz a apresentação dos nossos palestrantes, no programa está também constando a palestrante Dandara Hudson. Ela, enfim, ela infelizmente não pôde estar presente, a mãe dela faleceu ontem, então nós lamentamos, sentimos muito por isso, espero muito que em breve, em outra oportunidade, ela possa estar presente. Eu queria só fazer esse registro, porque para explicar o motivo dela não estar presente. Agora sim, professor Iñaki, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigado. Eu começo para
Disculpas porque no hablo portugués y voy a tratar de hablar en castellano despacito. Vou falar em espanhol muito devagar. Muito obrigado por esse recebimento. Muito especialmente quero agradecer a todo o Instituto IBSCRIM, que teve a amabilidade de me convidar novamente, porque eu já estive aqui no Brasil, não sei muito bem já, mas por volta de 10 anos atrás. E eu quero agradecer muito às pessoas com as quais eu interagi nas últimas semanas para poder estar aqui. Muito especialmente Patrícia, do IBSCRIM, quem foi muito amável e muito paciente, infinitamente paciente comigo. É um agradecimento muito especial que quero fazer, não sei se ela está aqui. Marina também, a atual presidenta, que foi também muito amável comigo. E é um amigo, companheiro de tantos anos, Luiz Ninho, compatriota, porque também as pessoas pensam que eu sou da Espanha, mas na verdade eu sou argentino. Mas eu saí da Argentina 43 anos atrás, depois de viver também, entre outras coisas, uma experiência de privação da liberdade. Então, eu acredito que o primeiro que eu devo dizer quando falamos da cadeia é que, lamentavelmente, e eu digo isso com todo o respeito que eu tenho, mas quando os penalistas, os que se dizem penalistas, mas não se ocupam da pena, mas só do outro lado da questão criminal, que é o delito, quando alguma vez lembram dos problemas da pena, eles não conseguem arranhar mais do que a superfície do que é a autêntica natureza, que agora, nas fotos que o nosso companheiro nos mostrou, eu acho que vale mais do que 1000 palavras. Falar de encarcelamento massivo, não só encarcelamento, como se diz aqui, supõe falar simplesmente de violência. Não é outra coisa. Se a cárcere em si é uma instituição violenta, o encarceramento é um grau a mais disso. Sempre se desenha a violência institucional em 3 degraus. O primeiro degrau da pena legal, um segundo grau da pena, o trato cruel, desumano, o degradante, e o terceiro degrau, que é o da tortura. E parece que ao direito corresponde ter que fazer a graduação ou equilibrar o padecimento legal, o padecimento institucional. Então aqui eu vou falar disso, da violência institucional carcerária. E eu acredito que, para situar isso num contexto mais amplo, isso quer dizer falar de memória, a categoria da memória. Não só da memória do passado, que para isso está a história, senão a memória do presente. A importância da documentação e do registro da tortura e a violência institucional hoje, para que isso não seja esquecido no futuro. Eu acredito que, nesse sentido, o Brasil passa atualmente por um momento no qual Deus queira que não perca a memória desse momento e que seja documentada e registrada a barbárie dos últimos anos e do presente, para que isso não seja esquecido no futuro, na história. Muito obrigado. Passemos então a falar do que seria o passo
da cadeia legal a essa cárcere real, que é o que nos ensinaram nossos queridos mestres. Eu vou falar do que o grande Máximo Pavarini e Alessandro Barata e Roberto Bargali, que foram todos meus grandes mestres, eles gostaram sempre de denominar isso como o planeta cárcere, que é o que acontece lá dentro desse planeta cárcere. O que é? Eu falei isso apresentando esse programa para que não fique somente o pessimismo, um programa que vimos implementando há 5 anos através de um programa europeu, o Eurosocial, que conseguiu fazer avançar uma política pública em 3 países da América Latina, no Chile, na Argentina e na Costa Rica, que é a apresentação desse sistema de registro e comunicação da violência institucional, pensando que talvez, isso seria um sonho, alguma vez talvez Brasil possa se unir a isso que já é uma realidade. Eu vou apresentar isso segundo a implementação recente que fizemos na República Argentina, no interior da instituição da Defesa Geral da Nação Argentina. Muito obrigado. Eu agradeço, entre outras pessoas, por se visitar isso, e tenho que lembrar a incansável tarefa da Defensora Geral da Nação, a senhora Stella Maris Martínez, que foi a verdadeira impulsora desse programa que vou apresentar. Por isso, ainda temos o logo do Ministério Público da Defesa da República Argentina. Eu começo partindo de concessões teóricas. Faz alguns anos publicamos junto a Luigi Farioli um livro aqui no Brasil, publicado no Brasil com o título de Desencarceramento, tem um programa de redução da cárcere a partir de tomar em sério, pensar a sério os direitos, a partir desse marco teórico e desse paradigma. É um programa que tem 100 pontos concretos para fazer avançar uma tarefa de excarceração. No primeiro lugar, eu acho que quando falamos da tortura e da violência institucional, temos que ser muito claros em apontar que não estamos falando de um delito, de um crime ordinário, de mais um crime, senão que estamos falando de quando o Estado se transforma em criminoso. É um crime de Estado. Só, talvez, apontável desde a categoria britânica dos State Crime Studies, essa disciplina. Se não começamos delimitando que isso é um crime de Estado, que diferencia isso de qualquer outro tipo de delinquência ordinária, então eu acho que não conseguimos começar do jeito certo. Começamos afirmando que a cadeia é absolutamente uma contradição institucional. Por quê? Com a prisão ao condenado, como já falou nosso companheiro Maurício no dia de ontem e tantos outros que interviram aqui, a pessoa condenada é jogada numa sociedade selvagem, abandonada ao jogo livre das relações de força e poder entre detentos. E porque, na verdade, dizemos que a cárcere é uma contradição institucional e, na verdade, continua sendo uma penalidade pré-moderna, apesar do nascimento moderno da pena privativa da liberdade, por todos esses motivos. Porque é um lugar confiado ao controle total do Estado, mas dentro do qual não há controles nem regras, senão, sobretudo, a lei do mais forte.
dos agentes penitenciários mais fortes ou do grupo de poder de detentos organizados que possa impor seu poder sobre os outros. No segundo lugar, porque é uma instituição pública dirigida à custódia de pessoas, mas que também não consegue, de forma absoluta, garantir os direitos fundamentais, começando pelos mais elementares, que são o direito à vida, à saúde e à integridade das pessoas. No terceiro lugar, porque, na verdade, a cadeia produz subjetividade completamente artificiais, produzida pelo direito, porque é uma consequência jurídica, mas que, de fato, reproduz no seu interior ao estado de natureza, ao estado pré-moderno, ao estado selvagem, ao estado sem regras, onde sobrevive o homo homini lupus e onde, na máxima segurança externa, é acompanhada a máxima insegurança interna. E, finalmente, como é um aparelho coercitivo, é a máxima expressão do poder punitivo do Estado, mas em seu interior o próprio Estado é ausente. E não estou nem sequer falando do Estado social ou do Estado de direito, mas só do Estado simplesmente na concepção robesiana, que é capaz de assegurar a capacidade integral das pessoas. Face a este quadro apocalíptico que todos descreveram nestes ditos, temos algum roteiro, alguma coisa que possamos fazer nesta direção? Nós acreditamos que sim. E, de fato, a nossa capacidade de trabalho é determinada pelo grande grito de nunca mais, que certamente ninguém pôde pronunciar pelo final da Segunda Guerra Mundial, ao destacar que o autoritarismo tinha nos colocado um imperativo categórico negativo, ordenando que nós orientássemos o nosso conhecimento e a nossa prática, a nossa política, para que nunca mais se repetisse a barbárie desse então. E, dessa forma, todo o edifício do direito internacional se levantou, dos direitos humanos, a partir de 1945 em diante. Nós acreditamos que, enquanto o Estado e o sistema penal têm que se dedicar a perseguir, acusar os torturadores, aos criminosos do Estado, alguém deve se ocupar da outra parte da relação da tortura, que são as vítimas, dos quais praticamente ninguém se lembra. E as vítimas não são apenas os presos e as presas, e eu estou muito feliz que antes tenha sido mencionado, também são os familiares das pessoas presas que tanto sofrem com as consequências de tudo isto. E, desta forma, há 5 anos, do Centro de Pesquisa nosso, lá na Universidade de Barcelona, Observatório do Sistema Penal e de Direitos Humanos, nós criamos este sistema de registro e de comunicação e de atendimento integrado a vítimas de violência institucional carcerária, que, com diversas reorientações, um programa europeu do Eurosocial, foi adaptado como uma boa prática para que seja trazido para a Latinoamérica, para 3 países, como eu mencionava, Costa Rica, Chile e Argentina. Faz 5 anos, nós começamos a trabalhar e publicamos, com outro colega lá de Barcelona, Alexandre Foreiro, e eu, um primeiro diagnóstico sobre a violência institucional em prisões da América Latina. Esse diagnóstico
usou uma metodologia complexa em 11 países, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Uruguai. E aprofundou o estudo em 4 desses países, na Argentina, Brasil, Chile e na Costa Rica. Através de todas as respostas que recebemos após uma série de questionários, fizemos o diagnóstico que concluiu com estas reflexões: a existência, e isto é pré-pandemia, a existência de uma situação penitenciária, uma violência assentada nas estruturas penitenciárias do Estado, acentuado em algumas categorias de pessoas, o coletivo LGBTI, as mulheres, os povos originários, a prática muito grave, a prática da total ausência de sistemas de coordenação interinstitucional no interior dos estados nos quais trabalhamos. Em quarto lugar, a falta de respostas sistematizadas ou integradas que possam distinguir coletivos de acordo com o tipo de violência recebida. Em quinto lugar, isto é gravíssimo nos países porque pressupõe o descumprimento sistemático de recomendações internacionais de registro sobre casos de tortura e violência institucional prisional. E se detecta que não há nos países sistemas de registro oficial sobre torturas. Também não existem na Espanha, vejam só, a Espanha continua sendo um país desobediente ao direito internacional de direitos humanos no que diz respeito a este tema. Em sétimo lugar, o não cumprimento das obrigações contraídas nesta matéria. E, como consequência deste diagnóstico, nos foi encarregado a elaboração de uma guia regional, onde foi projetado o sistema que eu vou apresentar. E eu falo em plural porque não fui só eu, por isso eu utilizo aqui o plural. O objetivo desta ação foi situar o sistema de registro e de comunicação em uma instituição em particular, que são as defensorias oficiais ou públicas na América Latina, para tentar garantir o acesso à justiça em casos de violência institucional. Esta guia está baseada nas vítimas da tortura e da violência e trabalha com 3 grandes blocos, que será de estrutura, elementos e protocolos de atuação, para que tente fazer com que seja verdade, real, o atendimento integrado das vítimas. Isto aqui eu conto não como uma utopia, mas sim como algo que já é política pública criada em 2002 nestes 3 países. Em 2022, há poucos meses, foi criado nas defensorias um sistema para documentar a violência institucional, para fazer um acompanhamento permanente dos casos, para reforçar, vocês já verão, a colaboração interinstitucional, para realizar todas as solicitações de medidas de reparação e de responsabilização e de prestação de contas de forma permanente. Nestes últimos 5 anos de trabalho, eu obviamente tenho poucos minutos para contar a vocês, passamos por 3 etapas de trabalho. A primeira delas foi o desenho do que eu estou comentando. A segunda, que foi justamente com o começo da pandemia, em março de 2020, para a redação do protocolo de funcionamento, que é o que eu vou apresentar a vocês, e a terceira para a criação das oficinas UNAIV, que de escritórios que são de atendimento a vítimas, que é de
atendimento a familiares que foi criado nessas defensorias. Os elementos que compõem a estrutura do sistema são, para que vocês comecem a se familiarizar com a linguagem do que eu apresentarei, são a criação de uma agência ou uma unidade específica, segundo, de um serviço de atendimento a presos e as suas famílias, terceiro, talvez o mais importante, a criação do primeiro registro de casos de violência institucional e quarto, a criação de um site, de um mapa de acesso aberto, para que toda a população possa fazer um acompanhamento dos casos de violência institucional, como vocês verão. A primeira unidade, a UNAIV, conta com uma série de funções que seriam receber todas as notícias, daqui a pouco eu falarei com mais detalhes, coordenar no interior dos países outras unidades semelhantes, organizar o serviço de atendimento aos familiares das vítimas, que muitas vezes se apresentam com grande desespero, sem saber o que está acontecendo com seus seres queridos, e comunicar ao registro central. Um elemento estrutural central de todo o sistema é a criação de uma primeira rede institucional de luta contra a violência institucional para envolver na mesma aquelas entidades que precisam trabalhar nesta matéria para conseguir cumprir com o princípio do atendimento integral que pretende se oferecer. As finalidades específicas desta rede é que, por exemplo, colaborem com os mecanismos nacionais de prevenção à tortura, a sociedade civil organizada, os juizados de execução penal, as ONGs que trabalhem neste tema, para que possam fazer um acompanhamento de todo o registro destes casos. Foi criado um protocolo de atendimento que consiste em 7 atuações concretas, cujos títulos eu coloco aqui, eu apresentei em vermelho, porque eu já estou com pouco tempo e ainda tenho muito para explicar. A primeira atuação é o conhecimento do caso, a segunda é a visita à prisão, a terceira é a adoção de medidas urgentes, a quarta é a adoção de outro tipo de medidas que não são tão urgentes. A quinta é o sistema de comunicação e de atendimento intersetorial. E a 6 é a atuação de comunicação em acompanhamento constante. E a última seria a elaboração de registros e mapas sobre a violência institucional. Passemos à primeira, a atuação de como conhecer o caso. O caso pode ser conhecido porque os defensores vão à prisão ou porque essa agência, a UNAIV, até ela chega uma carta da prisão ou uma ligação, ou porque alguém se apresenta. Uma vez que se toma conhecimento do caso, ele deve ser registrado no registro especialmente criado para tal. A segunda atuação é ir à prisão imediatamente. Não podemos conceber que com os sistemas de informática ou tecnológicos existentes e exagerados, exacerbados depois da pandemia, a visita física à prisão seja eliminada. Não, temos que ir física e presencialmente visitar essas pessoas. A visita ao centro penitenciário será realizada através dos integrantes da Defensoria para realizar uma entrevista com a pessoa com privação de liberdade, para entrevistar a direção do centro penitenciário e para revisar, olhar o expediente,
o documento médico para que as pessoas, os diretores da prisão, para que saibam que o último preso que possa estar detido, para que o seu caso seja conhecido no exterior. Nada no interior da prisão poderá ter sucesso se ele não for conhecido do lado de fora da prisão para seu acompanhamento. Tudo isso deverá ser colocado no registro criado para tal. A atuação 3 pressupõe a adoção de medidas urgentes, dependendo da casuística, a apresentação de habeas corpus, a solicitação de revisão médica urgente, conforme se encontre a situação da pessoa presa, a solicitação de medidas de proteção, seja o resguardo, a transferência, a identificação numérica dos funcionários, a proibição de um funcionário penitenciário se aproxime do preso com o âmbito da violência de gênero, seja todas as medidas urgentes. A quarta são uma série de medidas que não são urgentes, mas que precisam continuar sendo adotadas. A assessoria jurídica, o atendimento psicossocial, habitualmente muito descuidado neste tema, a possibilidade de solicitar uma segunda avaliação médica com médicos que, se a defensoria não tiver, poderão ser obtidos da rede institucional criada contra a tortura, solicitando médicos para outras instituições que contam com médicos, por isso temos que envolver as instituições de luta contra a tortura de um país e, se for necessário, que os juristas acabem com essa falsa crença que o direito se esgota nas fronteiras internas de um país, pedindo também medidas internacionais perante a urgência de certos casos. Tudo isso deverá ir sendo registrado no registro de tortura e violência institucional, cada uma das medidas adotadas, para depois fazer um acompanhamento final de tudo. Conforme o caso, às vezes sim ou não, apresentar também uma denúncia penal ou criminal pela vontade expressa da vítima, motivo pelo qual, em alguns países, pode-se pedir um assessoramento gratuito para tal. A próxima atuação, para ir um pouco mais rápido, consistirá na comunicação e na ação intersetorial através dessa rede que tem tanta importância para nós. Nos casos da competência de ser de outra jurisdição, em casos, por exemplo, no interior do país, em casos nos quais a defensoria não tenha profissionais médicos, psicólogos, para poder realizar um aproveitamento dos recursos das outras instituições. A próxima atuação grande, a 6, é fazer um acompanhamento e monitoramento permanente desta situação, porque a pessoa presa não pode só ser visitada no início uma vez, mas tem que ser permanentemente supervisionada através de visitas de acompanhamento, com reuniões com a família, registrando permanentemente essas situações em um registro que deve ser sempre enriquecido da tarefa de constante documentação deste tipo de incidências. A atuação 7 será de que estas agências comecem a realizar as fichas de como registrar cada uma das situações batidas, humilhações, falta de atendimento médico, violência nas transferências, isolamento penitenciário prolongado, até 17 situações constitutivas de violência prisional, para que finalmente, através das facilidades que hoje temos na área informática, fazer mapas de centros penitenciários, nos quais, ao abrir cada um desses mapas, possa-se ler a história de cada um dos casos de violência institucional
que serão de acesso aberto a toda a sociedade, para que não se possa dizer que isso não existe ou que não é visível perante os olhos, e que as direções dos centros penitenciários saibam que a sua prisão, o seu centro penitenciário, ficará retratado no exterior com esses mapas de casos de violência institucional. Isso deve ser olhado na situação da vítima da tortura e, finalmente, a criação de uma página web com tudo isto. Tudo isso vai permitir, esperamos, nessa de recente criação, a elaboração permanente de informes de rendição, relatórios de rendição de responsabilidade sobre a violência institucional, cujos informes vão se alimentar dessas unidades de registro e sistematização de casos de violência para poder fazer avançar esse assunto. E, finalmente, aproveito para mencionar, se é do seu interesse, que tudo isso é feito também em colaboração com o IBCCRIM, num recente Master de criação, talvez o primeiro existência, o Master Internacional Online em Direito Penitenciário e questão penitenciária, que realizamos com esses professores que estavam aqui colocados. Eu quero terminar aqui agradecendo sua atenção, pedindo desculpas se eu excedi o tempo que me foi designado, mas eu corri tudo o que eu podia para colocar essa informação e tomara que tudo isso que foi apresentado aqui, que, como eu falei, foi uma realidade política nova, colocada nas defensorias de Costa Rica, Chile e da Argentina, que isso possa ser algum dia uma realidade também aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Inhaque, pelas suas considerações. De fato, esperamos, né, oxalá a gente possa, em breve, ter no Brasil, quem sabe, uma política penitenciária como essa que o senhor nos relatou aqui, de grande importância. Me parece claro, né, tanto das suas observações, como também do ministro Sebastião Reis, as fotos que foram trazidas. Enfim, me parece que, enquanto a gente não enxergar, né, o tratamento penitenciário como uma violência, como foi dito no início da sua fala, dificilmente a gente vai conseguir avançar, né? Enquanto olharmos aquelas fotos trazidas pelo ministro Sebastião Reis como algo normal, como algo aceitável, de fato, vai ser difícil nós superarmos esse cenário de superencarceramento no Brasil. Até pelo avançado da hora, eu vou passar aqui a fazer o registro do resultado do 26º concurso de monografias do IBCCRIM, que foi conduzido pela comissão organizadora, coordenada pela Ana Cristina Gomes, e cujos membros são Ana Carolina Canestrado, Camila Rodrigues Forigo, Fernando Andrade Fernandes, Giuseppe Camilleri Falco, Gustavo de Carvalho Marim, Jéssica Raquel Sponchiado e Túlio Felipe Xavier Januário, e que a comissão teve o auxílio da equipe editorial do IBCCRIM, da Ellen Cristo e do Williams Menezes, e também da estagiária Mabile dos Anjos. Vou fazer aqui, então, o registro e a comunicação do resultado do 26º concurso de monografias do IBCCRIM. Foram inscritos 19 trabalhos inéditos. A comissão selecionou
selecionou, desses 19 trabalhos apresentados, 16 passaram para na primeira fase preliminar de julgamento, cumprindo os requisitos formais, e na segunda fase foram classificados 12 trabalhos, e desses 12, 2 foram sagrados vencedores. Então, vou comunicar aqui, em primeiro lugar, a autora Carolina Catrupe Ferreira, que apresentou a monografia Política Penitenciária Nacional, de 1976 a 2018, Arranjos Institucionais, Instrumentos de Produção Estatística. Esse é o primeiro lugar. E, em segundo lugar, o trabalho da autora Mariana Lins de Carles Silva, cujo título é Puxar Cadeia Junto, Significados do Protagonismo de Mulheres Familiares de Pessoas Presas. Mariana, também aqui presente, parabéns. Isso só mostra, mais uma vez, mais uma importante colaboração do Instituto para ciências criminais, para a produção acadêmica, a produção científica, e talvez não seja coincidência que os dois trabalhos versem justamente sobre a questão carcerária, sobre a questão penitenciária, que é o tema, inclusive, né, que deu origem ao próprio Instituto. Infelizmente, foi a partir do massacre do Carandiru de 1992 que o IBCCRIM, que surgiu, que houve esse pontapé inicial, né, para o início da fundação do IBCCRIM, e arrisco dizer, não fiz esse levantamento, mas arrisco dizer que em todos os seminários internacionais, até hoje, esse tema esteve presente e, infelizmente, continua presente, continua atual, e vai continuar estando presente enquanto for necessário para o IBCCRIM falar disso e se posicionar e não se omitir e propor novos enfrentamentos para esse tema. Eu agradeço o convite para coordenar essa mesa de encerramento e agradeço também os palestrantes Sebastião Reis Júnior e professor Inhaque, aqui presentes. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem alimentado, né? Que bom. Como eu falei no primeiro dia, eu sou Emanuela Barbosa, estudante de Direito, nasci no interior da Bahia e atualmente eu moro em Salvador. E vocês já viram algum baiano consternado? Vocês já viram baiano quando está consternado? A gente fica, viu? Quando está consternado, quando está agoniado com alguma coisa. Quando a gente está revoltado com alguma coisa, a gente diz assim, ó, que desgraça, viu, véi? Que desgraça! Tem que puxar bem. Que desgraça! E é isso aí mesmo. Desgraça. Desde que nos forçaram a entrar no navio, foi só desgraça. O chicote no pelourinho, trabalho forçado de estômago vazio, e agora é PM subindo a favela portando fuzil. Foi o pé descalço, o ventre violado, o samba silenciado. E em rompante vem o choro da mãe órfã. Ele era trabalhador, foi polícia que matou, chegou atirando e nada perguntou. Mas os da academia seguem lá, lendo sobre o princípio da insignificância, que não se aplica para 2 bolos furtados, quiçá para alguns gramas de baseado, e olhe lá para o tal do reconhecimento fotográfico. Afinal de contas, o que importa é marginal encarcerado, e pouco importa se os meninos da Gamboa não tomam mais banho de mar, se os do Cabula não vão mais jogar, trancafiados em sua própria cidade sem poder transitar. Sandália quina, bermuda da Ciclone, bigodinho fininho, se for pretinho, não pode usar. Mas os da academia,
Esses estão lá. Sobem, descem, desviam de Mbembe, Abdias, sequer conhecem as palavras de Conceição. Mas nos escritos de Lombroso encontram apoio para o tal sucesso na operação. Mesmo com tanto estudo, tem dificuldade de reconhecer que os 54 anos de trabalho forçado que passou Madalena foi por omissão. E acham que os filhos de Cláudia, a dor deles, aquela Cláudia que foi arrastada pelas ruas, acham que a dor do filho dela vai ser curada com indenização. É neste cenário que andamos em corda bamba, eu e os meus irmãos. Os nossos pés, os meus pés, eles ainda ardem nesse chão. O nosso ventre, até hoje, sente o peso da hipersexualização. E, em samba enredo, vamos construindo a nossa revolução. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é grande, é todo dia, é toda hora. Meu pai quilombo, dizem que Zumbi morreu. Zumbi ainda está vivo em quem luta como eu. Insistem em colocar as nossas mãos para trás, nos jogar em viaturas que magicamente viram câmeras de gás. E aí nós não conseguimos respirar. Mas os que seguem, os que sobrevivem, permanecem de punhos cerrados para mostrar àqueles que se acham luz o poder dos que têm pele breu. Muito obrigada. Eu preciso ressaltar que, apesar, né, dos versos serem de minha autoria, essa voz ela não é só minha. Eu tenho a consciência de que carrego a voz de milhares. Espero que vocês tenham conseguido ouvir e entender o que assola este país. Muito obrigada. Para encerrar o nosso dia e o 28º seminário, eu quero chamar o Frei Davi, fundador da Educafro, por favor. Quero chamar também Florisvaldo Fiorentino, defensor público-geral do Estado de São Paulo. E, com a palavra, Frei Davi. Bem, eu agradeço especialmente a atual equipe e presidência e diretoria do IBSECRIM por essa sensibilidade em trazer a nossa presença, foi inesperado para mim, para um momento de encerramento. E como a gente entende que essa última direção foi uma profunda parceria com a comunidade negra, então eu achei que a minha fala seria muito mais para dizer se é possível alguns pontos de parceria. Por exemplo, nós, comunidade negra, nos sentimos muito ofendidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Por que ofendido? Porque o Conselho Nacional do Ministério Público, lá dentro, tem uma comissão de combate, comissão de controle das atividades policiais. Já fomos lá umas 5 vezes, levando ônibus de militantes negros, exigindo seriedade dessa comissão de controle das atividades policiais. E cada vez enrolação. E a última ida, lá fora, com todos os membros do ônibus,
jovens negros guerreiros, a maioria do direito. Estávamos avaliando como foi a reunião, e passou um procurador da República: ei, Frei, vem cá, meu irmão. Aí eu chamei, eu não citei o nome dele. Assim, irmão, aqui estamos aqui avaliando a nossa reunião com a Comissão de Controle das Atividades Policiais. O povo está muito chateado com a comissão e queria ver a sua opinião. Aí o procurador falou: Frei, eu dou minha opinião com a condição de o senhor não revelar para o grupo o meu nome. Eu disse: pois não, tranquilo. A minha opinião é o seguinte: Frei Davi, se o controle das atividades policiais da Comissão Nacional do Ministério Público funcionasse, 60% das mortes de jovens negros no Brasil seriam evitadas. Então, Frei, eu, procurador da República, atribuo a culpa de 60% das mortes de jovens negros ao Conselho Nacional do Ministério Público, especialmente à Comissão de Controle das Atividades Policiais. Se tiver alguém aqui, membro do Conselho, venha se defender, por favor. Segundo ponto, parabenizar e agradecer à atual diretoria, na pessoa da Marina, porque ela topou o nosso desafio. Achamos que a chacina de Jacarezinho foi absurda e gritante. Absurda e gritante. E a Educafro reuniu um grupo de juristas comprometidos com o povo e abrimos uma ação civil pública com pedido de danos coletivos para a comunidade de Jacarezinho. Seu José, que é dono de um boteco, que vende ali feijão, arroz, vende banana, fruta, ficou 3 dias sem poder ter o seu jogo financeiro. E, consequentemente, teve que mandar embora 2 funcionários. Quem vai pagar por isso? Então, nós entendemos que tem que haver um dano coletivo contra o Estado. E aí a ação caiu na mão. E o Bicecrim aceitou, então, fazer uma comissão, e a Marina vai passar para mim, ou vai passar para vai falar comigo com a futura, ou vai repassar para a futura direção, como vai ser encaminhado isso com a certa celeridade. E tivemos uma reunião com a juíza dessa ação. E a juíza foi muito violenta. Frei Davi, eu fiz questão de ir sozinho, sem nenhum advogado, porque eu vi um detalhe. Quando eu vou em audiência com o advogado, o juiz é uma formalidade e eu não posso falar mentira, né? Mas uma formalidade inaceitável. Quando eu vou sozinho, a gente cria toda uma série de situação e os juízes e as juízas são mais sinceras na resposta. E a juíza foi sincera, uma sinceridade que eu não esperava. Frei Davi, eu li o processo na íntegra e não vi lugar nenhum vocês defendendo os 2 policiais mortos. Se juíza, olha, se a senhora tem razão, que o foco são os 2 policiais, eu aceito, então, marcar uma audiência pública, chamando a sociedade, chamando os policiais, para avaliarmos melhor essa ação. Frei, acho bom o senhor agilizar isso, porque eu acho que vocês esqueceram de defender os policiais. Bom, então, para vocês verem o quanto a coisa é complicada, quando cai na mão de um juiz conservador e complicado, ou complicada. Bem, esse é o terceiro ponto. Então, é importante a gente estar feliz em saber que o Bicecrim vai assumir como amigo da corte nesse processo conosco. O terceiro ponto é dizer para vocês que eu tive a alegria de poder fazer um contato mais detalhado com as APECs recentemente. Não tem nem um mês. E a pessoa me falou que lá houve o menor índice de fuga do Brasil, maior índice de recuperação de pessoas, maior qualidade nas refeições, maior respeito aos direitos humanos, menos gasto por preso, e zerou a corrupção das empresas que fornecem refeições. Porque não existe isso. Os próprios presos é que definem o que comprar e o que comer com a verba destinada para aquela prisão.
As APECs são uma experiência católica e nós entendemos que ela não é mais católica, ela é do Brasil e do mundo e precisa ser divulgada. Aí eu solicito que a próxima revista do IBSECRIM e que haja um debate muito grande e forte para tornar as APECs uma alternativa sincera à prisão no Brasil. Ali sim é humanização. Então, eu parabenizo meu irmão ministro, porque realmente, quando ele trouxe a APEC aqui, meu coração sorriu, porque estava em minha pauta. Também um outro ponto breve que eu queria colocar é dizer que nós contamos muito com a nova direção do IBSECRIM diante do abuso contra nossas irmãs mulheres pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Eu não posso entender como aquele absurdo não respingou nem um pouco no cara que diz ser presidente da República e que está aí disputando a presidência da República na reeleição. Como é que aquela violência contra as mulheres, e aí eu questiono as mulheres, mas disse... Portanto, eu faço um apelo a nossas irmãs mulheres, porque um sindicato dos bancários, eu vou te falar, abre o jogo, sindicato dos bancários do Maranhão, abriu um processo contra o presidente, caiu na mão de uma juíza bolsonarista, e ela condenou o sindicato a pagar 20 milhões, e sequestrou os bens de toda a diretoria das entidades que abriram o processo a favor das mulheres abusadas pelos presidentes do sindicato, pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Então, eu solicito encarecidamente ao IBSECRIM, especialista no tema criminal, que não permita essa barbaridade se duplicar. As mulheres foram violentadas. Agora, quem defende as mulheres, que são também mulheres da diretoria de um sindicato, vai ser, mais uma vez, sacrificadas? E o IBSECRIM, em silêncio, com certeza não vai acontecer isso, por isso que eu falo com muita sinceridade e tranquilidade. Mas também eu quero dizer que o IBSECRIM está em um momento muito bonito, de luz. Nós discutimos muito com a diretoria anterior um tema chamado de meritocracia, e falamos, tem duas meritocracias, a justa e a injusta, e para nossa alegria, lembrar vocês que nós em 1998 abrimos um processo contra a USP, porque não tinha negros na medicina, por exemplo, mas em todos os cursos, em 98. Caiu na mão de uma juíza, até você ter o nome dela, nem sei se ela está viva ainda. Foi em 1998, juíza Pandoval, nem sei se está viva ainda. A doida, desculpe, a minha irmã juíza teve a ousadia de arquivar o processo e nos obrigar a pagar as custas do processo. E dizer que aquele nosso processo era para cair, derrubar e quebrar uma das poucas coisas que estava certo no Brasil, que era a USP. Graças a Deus, a gente não perdeu o rumo, fomos, até conseguir que a UERJ adotasse cotas, depois todo o Brasil foi contagiado com esse processo das cotas. Então, a meritocracia justa, e aí, para minha alegria, anos depois, descobrimos o nosso querido Michael Sandel, da Universidade de Harvard, com o livro A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. E eu peço encarecidamente que todos os membros do IBSECRIM adquiram esse livro, está em português já, A Tirania do Mérito. Ele prova o quanto as universidades e todas as instituições, até nós, IBSECRIM, Igreja Católica, por compreender uma meritocracia injusta, faz grandes estragos na sociedade. Fazemos grandes estragos na sociedade. Portanto, a meritocracia, a tirania do mérito, é a recomendação que a gente faz a vocês. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque eu sei que o horário é estourado,
eu estou assim, muito assim, vibrando de alegria em perceber que a direção que está terminando o seu prazo do IBSECRIM fez algo assim incrível, trabalhou mesmo com firmeza, com muito estresse, eu até compreendo, e eu acho que faz parte do processo, a diversidade étnica. Vimos, e eu até me atrevo, na conversa, quando eu cheguei aqui hoje, uma pessoa, membro ativa do IBSECRIM, falou: Frei Davi, eu frequento aqui esse seminário, parece que ele existe há 25 anos, ele frequenta há 22. Eu não lembro bem o detalhe, mas foi por aí. Há muito tempo que ele frequenta aqui. E ele disse: olha, eu não lembro, até o seminário número tal, tem um negro sequer na plenária participando. E hoje, Frei, quando eu cheguei aqui, eu levei um susto agradável. E eu não sei se eu seria atrevimento eu pedir a todo mundo que é afro-brasileiro para ficar de pé. Todo mundo que é afro-brasileiro, para ficar de pé. Inacreditável. Realmente, essa pessoa que me acolheu hoje de manhã, ele realmente me fez ver que é verdade. A coisa está bem mais bonita do que a gente... O Brasil está muito mais bem representado aqui do que antes. E eu tenho certeza que na diretoria teve negras e negros, e a nova diretoria, eu vou rezar muito para que aumente o número de negros e negras, porque, pelo que eu li, fala que 20% é o mínimo. Então, se é o mínimo, cada diretoria nova pode ser um pouco mais atrevida, e pode ir em busca de algo mais pleno. Bem, e para concluir, eu quero partilhar com vocês uma vitória incrível. Vocês todos sabem muito bem que o Brasil tem os concursos para tabelião, e nós ganhamos, depois de muita pressão da comunidade negra, ganhamos que o Congresso Nacional decretasse cota para negros no serviço público. E aí nós procuramos os presidentes dos tribunais de cada estado para ter cota para negro no tabelião, e todos eles foram radicalmente contra. Tiveram a ousadia de fazer concurso mais concurso sem adotar a lei. Aí nos sentimos obrigados a abrir um processo ao mesmo tempo, contra 27 presidentes do Tribunal de Justiça do Brasil, no CNJ. A gente achou que seria um atrevimento grande. Uma entidade pequena aí do CAFRO Brasil abriu um processo contra 27 presidentes do Brasil de tribunais. E, para nossa surpresa, ganhamos de tudo a zero. Portanto, os tribunais de justiça são obrigados, a partir de maio desse ano, a ter cota de 20% para negro no concurso para cartório. E aí, conversando com o dono de cartório, meu irmão, por favor, a gente lutou muito por isso. Agora, a gente está com medo porque eu já visitei algumas escolas que preparam pessoas para o concurso de cartório e não vi negro. Eu não vou ter negro disputando essas 20 vagas, esses 20%. Eu falei: Frei Davi, se você não vê, você vai ter que se virar e fazer um curso o senhor mesmo. Sabe por quê, Frei? E ele falou: tem duas maneiras de ficar rico rápido no Brasil. Primeira maneira, abrir um pouco de fumo. Segunda maneira, ser tabelião. Como assim? E ele falou: é isso aí, Frei, se o senhor passou a pesquisar. Olha qualquer concurso aí, e lá é obrigado a botar no site do tribunal o valor que rende cada cartório. E aí, gente, nós, então, fizemos um curso rápido e colocamos, então, um grupo de negros fazendo a prova do concurso de São Paulo, Tribunal de São Paulo, e, para minha surpresa, um grupo de negras e negros passou desse curso daí do CAFRO, com apenas 2 meses de aula. Um grupo passou no concurso público. Mas antes tivemos embate forte. Desculpe eu me alongar um pouquinho, porque eu acho importante partilhar com vocês. Então tá. Então, o último ponto, que é o embate rápido, foi o seguinte: o Tribunal de Justiça deu para quem era pagante 40 dias para se inscrever no concurso. Para quem era negro e que pedia isenção, deu 38 horas.
Entramos na justiça. O juiz nos deu vitória. Foi lá o presidente e cassou a liminar. Violência, tortura, maldade. Mas esse presidente vai ter que entrar na linha porque a gente vai vencer isso. Obrigado. Quero dar as boas-vindas à nossa presidenta Patrícia Vanzolini, presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Estou vendo ali também Leonardo Sica, o vice-presidente. Obrigada. Eu passo a palavra agora para o Florisvaldo. Bom, nosso boa tarde. Quero saudar a todos e a todas, os bacharéis, estudantes de direito, os advogados, os colegas, defensores e defensoras públicas, as autoridades presentes aqui, ministro Sebastião Reis, Superior Tribunal de Justiça, a doutora Patrícia Vanzolini, presidenta da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. E o faço, em nome da minha amiga, doutora Marina Coelho, presidenta do IBCCRIM. Um enorme prazer, uma honra muito grande para a Defensoria Pública de São Paulo estar aqui em mais uma edição do Seminário Internacional de Ciências Criminais do IBCCRIM. Quando a Marina fez o convite, fiz todo o esforço possível, alterando minha agenda para que estivéssemos aqui em tempo hábil. Estava até com o ministro Sebastião Reis em outro compromisso no estado do Rio Grande do Sul. E parabenizar, Marina, você e toda a sua equipe, diretoria, os colaboradores, por mais essa edição muito exitosa do Seminário Internacional do IBCCRIM. Mais uma vez, o IBCCRIM promovendo um debate plural, um debate democrático, sobre os principais temas que guardam um termômetro transversal e muito importante na nossa sociedade hoje em ciências criminais, contando com isso, com grandes expoentes, como a gente acompanhou aqui uma parte no dia de hoje. Muito grato, muito honrado pela Defensoria Pública de São Paulo ser parceira de uma instituição como o IBCCRIM. Vida longa ao nosso IBCCRIM, portanto. Muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra, então, Patrícia Vanzolini, por favor. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar todos os presentes. Para mim, uma honra estar aqui no seminário do IBCCRIM. Eu, como criminalista, sei que esse é o momento, digamos, de clímax da história dos advogados, da advocacia criminal, é chegar o mês ou a semana do seminário do IBCCRIM. Eu sei que é uma honra para qualquer criminalista pisar nesse palco, então fico muito feliz de estar aqui. Quero cumprimentar a toda a nossa mesa, as nossas cadeiras aqui de autoridades. Quero cumprimentar todo o IBCCRIM na pessoa da presidenta Marina Coelho, amiga querida. Agradecer o convite em nome da OAB de São Paulo, agora falando não mais do chapéu de criminalista, mas de presidente da OAB de São Paulo. E quero aqui ouvir pouco, infelizmente, mas já cheguei num tema muito interessante e estou aqui para reafirmar o compromisso da OAB de São Paulo com valores, com projetos, com pautas que eu acho que são muito caras ao IBCCRIM, são muito convergentes entre a nossa administração da OAB São Paulo e o IBCCRIM, uma pauta de cidadania, uma pauta de inclusão, de direitos humanos, de freio ao arbítrio estatal, de freio ao punitivismo, de racionalidade na aplicação da lei penal, enfim, pautas que eu acho que são absolutamente convergentes, Quero aqui rapidamente compartilhar com vocês que nós estamos na OAB num momento muito especial, porque é o momento de votação da nossa primeira lista sextupla paritária da história de São Paulo, agora para o Tribunal de Justiça. Cheguei aqui ouvindo aqui essas palavras a respeito de inclusão racial, enfim, e de todo tipo de inclusão, e nós estamos aí, vamos enfrentar, a gente, na nossa gestão, tínhamos como pauta de campanha uma lista paritária, porque entendemos que uma justiça
com equidade não é uma justiça simplesmente mais justa do ponto de vista da reparação moral, histórica, mas é uma justiça de melhor qualidade. E eu acho que talvez, no âmbito da justiça criminal, esse elitismo do nosso sistema judiciário se faça sentir de forma mais aguda e de forma mais nociva, porque você tem uma grande massa de juízes brancos, homens de classe média alta julgando um público que é preto, pobre, periférico, sem a menor conexão com essa realidade, eu acho que produz uma justiça tremendamente enviesada. Então, eu creio que um tribunal de justiça mais plural e mais equânime vai, certamente tem convicção disso, resultar em uma justiça e, talvez, sobretudo, numa justiça criminal mais humana e de melhor qualidade. Eu acho que isso tem tudo a ver aqui com os propósitos do IBCCRIM. E nós tivemos ali uma peculiaridade que eu compartilho com todos. Então, a nossa regra de paridade, que é a mesma regra que vale para a OAB, é uma regra de 50% de homens e 50% de mulheres e de 30%, no mínimo, para advogados negros ou negras. E é isso aí. E nós tivemos... estamos vivenciando, né, Léo, quebrando a cabeça, tentando fazer cálculos matemáticos, o que certamente não é o nosso forte, mas nos esforçando ao máximo para isso, e porque nós tivemos a contingência de ter, nas listas que estão abertas até agora, e, aliás, eu até uso esse espaço e esse microfone para incitar, para concitar, para estimular as inscrições, sobretudo da advocacia negra, porque nós tivemos, na verdade, 6 inscrições de advogados negros ou negras nessa lista, né? 5 homens e 1 mulher. Como nós temos, no primeiro momento da lista, 18 vagas, são 18 vagas a serem preenchidas, nós, mesmo que do direito, podemos perceber que 1/3 dá 6. Então, que os 6 que estão inscritos, já em tese, estão previamente selecionados para esse primeiro turno do nosso escrutínio. Mas qual é o problema? O problema é que, como desses 6, 5 são homens e 1 é mulher, isso deixa remanescentes 4 vagas para homens brancos e 8 vagas para mulheres brancas. Não quero aqui onerá-los e torturá-los, melhor dizendo, com cálculos matemáticos, mas acreditem, é isso. E o fato é que, numa lista, então, que sairá necessariamente com 5 homens negros, num primeiro momento, né, nos 18 primeiros convocados, com 5 homens negros, com 9 mulheres e, portanto, com uma minoria de homens brancos, só 4 homens brancos, dentro desse rol de 18, vocês podem imaginar que a situação está provocando algum desconforto aqui e ali. Mas é um desconforto que, aparentemente, não se sentiu durante os 500 anos em que havia listas com 18 homens brancos, né? Portanto, a nossa mensagem é que cada um lide com o seu desconforto, aí, terapeuticamente, grupos de conversa, conforme lhe aprouver, mas é assim que seguiremos, e nós temos certeza que é isso. Isso não vai fazer uma justiça melhor para os negros, para as mulheres, vai fazer uma justiça melhor com J maiúsculo. Obrigada, gente. Chegou a hora da despedida. Eu quero agradecer a todas e todos os participantes que nos acompanharam aí nesses 3 dias de evento. Muito, muito obrigada. E o ano que vem tem mais.